A supervisão é um daqueles pilares da psicanálise, sabe? É uma ferramenta que, nossa, vai muito além de uma simples consulta. Mas o que ela significa de verdade? É isso que a gente vai desvendar hoje. Esse processo que é super importante, tanto para a formação de quem é analista, quanto para tocar os tratamentos no dia a dia. Pensa só, todo analista, não importa o quão experiente seja, passa por aqueles momentos de impasse. Sabe, aqueles pontos no tratamento em que o caminho fica meio nebuloso. E aí, o que se faz quando o próprio analista cai num desses pontos cegos, como Freud chamava? Pois é exatamente para isso que existe a supervisão. Bom, para a gente entender bem o papel da supervisão, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é. Depois, vamos mergulhar na função da escuta nesse processo e entender qual é o lugar do supervisor. Na sequência, a gente vê a importância disso na formação do analista e, para fechar, a dimensão ética que amarra tudo isso. Então vamos lá, começando pelo básico. Muita gente acaba confundindo supervisão com controle, com avaliação, mas olha, a proposta é outra, completamente diferente. Agora a gente vai definir o que a supervisão psicanalítica é de verdade e também o que ela com certeza não é. A primeira coisa que a gente precisa tirar da cabeça é que supervisão é tipo uma prova. Não tem nota, não tem avaliação de desempenho, nada disso. Pelo contrário, é um espaço analítico muito particular focado na elaboração clínica. O foco, percebe? Não é no analista, é no tratamento. A pergunta mais importante ali não é será que o analista está fazendo certo, e sim, para onde esse tratamento está indo. E é aqui que a diferença fica gritante. A supervisão, ela cria um espaço para pensar, para analisar, não só o que o paciente fala, mas também como o próprio analista está metido ali, implicado naquele discurso. Já o tal do controle técnico, não. Ele iria buscar uma solução, um jeito de fazer certo. E a psicanálise? Bom, ela corre para longe dessa lógica de resposta pronta. E olha só essa citação do Lacan que ilumina isso de um jeito genial. O supervisor não é alguém que enxerga melhor, mas que tem uma segunda visão. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele lê o caso através do que o analista que apresenta está dizendo. O Lacan fala que quem está em supervisão funciona como um filtro, sabe? Como uma lente que permite uma leitura diferente, em outra dimensão. E isso faz a experiência ser rica para os dois lados. Ok, então a gente já entendeu o que é e o que não é supervisão. Agora vamos para a parte prática. Como é que essa tal de segunda visão funciona na realidade? O segredo, gente, está todo na função da escuta, que consegue amarrar a teoria e a prática de um jeito muito único. Na prática mesmo, a supervisão atua em 4 frentes. Primeiro, ela parte de uma leitura bem atenta do caso. Depois, faz a ponte com a teoria. E veja bem, não para rotular o paciente, mas para iluminar o caminho, né? A partir daí, dá para elaborar os impasses. E por último, vem a função que talvez seja mais crucial de todas: sustentar a ética da psicanálise, aquilo que a torna diferente de qualquer outra terapia. Isso leva a gente para uma questão fundamental. Se o supervisor não é um mestre, não é o dono da verdade com todas as respostas, qual é o lugar dele afinal? Qual é a posição que ele ocupa? Olha que interessante, tanto Freud quanto Lacan achavam a supervisão essencial, só que eles olhavam para ela com focos um pouco diferentes. Para Freud, o negócio era mais sobre o manejo da transferência, sobre analisar as resistências, inclusive as do próprio analista. Já o Lacan, ele dá uma virada de chave importante. Ele desloca o foco para a leitura do discurso e, principalmente, para a exposição do analista. A pergunta muda, deixa de ser só o que o paciente está dizendo e vira também de que lugar esse analista está escutando. E essa outra citação do Lacan é perfeita para ilustrar isso. O analista, e o supervisor também, por consequência, precisa de um certo distanciamento. Ser bastante morto é uma metáfora forte, né? É sobre não se deixar ser pego pelas paixões, pelas identificações do caso. É não entrar no que o Lacan chamava de relação imaginária, aquela teia de espelhos e enganos que se forma. E é justamente essa posição, que parece neutra, que no fim das contas permite a escuta mais profunda de todas. Então, o ponto-chave é esse, pessoal. O supervisor não é o mestre que sabe, ele trabalha com o que ele escuta do analista. O papel dele é provocar um deslocamento, é chacoalhar as coisas para que o analista saia de uma posição que ficou meio engessada. E para fazer isso, ele sustenta o não saber. É exatamente a falta de uma resposta pronta que abre o espaço para a invenção, para se achar uma nova saída para o caso.
Bom, se o supervisor trabalha a partir do não saber, provocando esses deslocamentos, fica bem claro que a supervisão é muito mais do que só uma ferramenta para resolver um caso ou outro, né? Ela é um pilar na formação contínua do analista. Mas como é que isso acontece na prática? Aqui está o pulo do gato. A formação em psicanálise não é tipo uma faculdade que tem começo, meio e fim e pronto, acabou. Não. É um processo contínuo para a vida toda. A análise pessoal, o estudo da teoria e a supervisão são o famoso tripé que sustenta essa prática para sempre. A supervisão acaba funcionando como uma proteção essencial. Ela ajuda a evitar que o analista atue os próprios conflitos ali no tratamento. Ela refina a escuta, que é a ferramenta mais importante desse trabalho. Ela permite analisar a contratransferência, ou seja, aquelas reações emocionais que o próprio analista tem em relação ao paciente. E, acima de tudo, ela responsabiliza o analista pelo seu ato clínico. E tudo isso nos traz para a nossa última parte, que é talvez a mais importante de todas. A dimensão ética profunda que a supervisão carrega e como isso se liga com a responsabilidade de quem analisa. Pensa bem, num mundo que adora uma solução padronizada, uma receita de bolo para tudo, a supervisão protege uma coisa radical, a singularidade de cada caso. Ela é o antídoto contra aquela tentação de dar uma resposta padrão, de tentar adaptar a pessoa a um ideal. O objetivo não é consertar ninguém, é sustentar um espaço para a verdade daquele sofrimento. E o Lacan, de novo, é categórico nisso. Ele diz que sem esse rigor ético, que é mantido por ferramentas como a supervisão, a psicanálise corre um risco sério, o de virar só mais uma psicoterapia qualquer. A grande diferença não está só na técnica, está na ética que sustenta tudo. A ética do desejo, que respeita a singularidade de cada um de forma absoluta. No fim das contas, fica aqui uma reflexão. A supervisão não é só para ajudar o analista, sabe? É uma prática que protege, que sustenta o lugar único e muitas vezes radical da própria psicanálise na nossa cultura. Ela é uma garantia de que a psicanálise não vai se perder por aí, que vai continuar sendo esse espaço de escuta para aquilo que ninguém mais escuta. E aí fica a pergunta. Ao proteger esse espaço, o que será que a supervisão ainda nos permite descobrir sobre nós mesmos e sobre o mal-estar dos nossos tempos?